الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Imam al-Bukhari ele citou hadith no livro da ablução, o wudu. Hadith sobre Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu. Ele narrou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quando for no local de fazer a necessidade, não vire o rosto e nem as costas em direção da Qibla. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse isso no momento de defecar ou urinar, mas vire para o leste ou o oeste. Esse hadith, o Imam al-Bukhari ele citou no livro da ablução para mostrar para nós que a pessoa que for fazer a sua necessidade dentro do banheiro, para ele não se direcionar na Qibla, no lado da Qibla, nem dar as costas e nem dar o rosto. Abu Ayyub al-Ansari, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é um dos Ansar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Medina, e ele não tinha casa ainda, então ele foi, e todas as pessoas em Medina queriam queriam recebê-lo nas suas casas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse a eles: deixem o camelo, que ele é ordenado onde eu irei descer. E o camelo ele foi andando, e ele ele parou na frente da porta do Abu Ayyub al-Ansari. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que esse camelo descesse aqui, então a minha estadia estará nesse lugar. E o Rasul alaihi salatu wassalam ficou na casa do Abu Ayyub durante um mês, até que ele construísse a sua casa, e depois ele mudou para a sua casa, e quando ele fez a mesquita, na estadia na casa do Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, Abu Ayyub ele tinha uma casa ele tinha um sobrado, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: deixe eu ficar na parte de baixo, porque as pessoas estão entrando e saindo, então fica mais fácil para mim e para as pessoas, e você fica na parte de cima. Abu Ayyub, ele foi, na primeira noite, quando ele chegou, ele falou para a esposa dele: como é que nós poderíamos ficar num local onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está debaixo de nós, e nós pisando em cima de um teto onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele está debaixo de nós. E eles não aceitaram aquilo, eles ficaram do lado da casa durante a noite. E eles indo de um lugar para o outro, eles tinham um recipiente, uma jarra de água, aquela jarra quebrou naquela noite. E Abu Ayyub e a esposa dele, eles tinham somente uma coberta. E eles pegaram aquela coberta e foram secando aquela água, com medo de descer alguma gota de água no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que prejudicasse ele. No outro dia de manhã, Abu Ayyub foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo a ele: ó mensageiro de Allah, eu jamais conseguirei ficar na parte acima onde o senhor está debaixo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele mudou para cima. Abu Ayyub ele fazia comida na casa dele, e ele levava o recipiente inteiro para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele comia aquilo que ele deveria comer com a sua esposa, e o Abu Ayyub, quando ele vinha trazer o recipiente, ele olhava onde eram as pegadas, onde eram os dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde passaram na comida, e ele pegava para comer, tendo a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os locais onde os dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tocaram. Certo dia ele foi levar uma comida para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele não reclamava se ele queria comer, ele comia aquilo que ele necessitava. E quando há alguma comida que ele não comia, ele deixava da maneira que vinha e não reclamava. Abu Ayyub, um dia ele sentiu que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha tocado na comida, e ele foi perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se tinha algo de errado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele que nessa comida tem alho ou cebola. E eu sou uma pessoa que a revelação desce até mim a toda hora. Eu não posso ter o cheiro da cebola ou do alho na minha boca. Abu Ayyub disse: jamais irei fazer uma comida que tenha cebola ou alho. Abu Ayyub al-Ansari, ele é uma das pessoas, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estava sempre disposto a estar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas batalhas, em todos os lugares. Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tempo do Muawiyah, o companheiro do profeta Muhammad,
que a paz de Deus esteja com ele e que esteja com Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah ele mandou um exército para a Constantinopla. E lá Abu Ayyub al-Ansari ele foi junto com esse exército e ele já estava com uma idade avançada. E ali ele ficou doente e ele faleceu perto da Constantinopla ali, e ele foi enterrado naquele lugar, e até hoje o túmulo dele as pessoas conhecem em Istambul, na Turquia. Abu Ayyub ele nos cita esse hadith, dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia que a pessoa ao fazer a sua necessidade, ele não deve dar o seu rosto ou as suas costas para a Qibla. Qual o motivo disso? Nós sabemos que quando nós rezamos, oramos, fazemos súplicas, a nossa direção é a Qibla. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como estivesse falando para nós, essa mesma direção que vocês fazem as suas recordações, as suas súplicas, as suas orações, não deve ser usada para outras coisas também, quando fazer a necessidade. Então que virem para o leste ou oeste, do lado oposto. Aqui nós poderemos aprender que a religião islâmica, ela tem tantos detalhes, ela tem os detalhes em todas as questões da sua vida, até da forma de como você fazer a sua necessidade, como sentar, como levantar, como sair, como entrar, qual que é a direção que você faz, e assim, se você perceber, você vai ver toda a sua vida, nos mínimos detalhes, o Islã ele te ensina como você deve agir. Essa é a grandeza da religião islâmica. Uma outra questão também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina aqui a importância da Kaaba, da direção da Kaaba, e que deve ser uma direção respeitada também. Agora, em relação a isso, se isso é pecado, se isso é haram, ou somente uma questão desaconselhável. Os ulama, eles falaram muitas coisas em relação a essa questão. Eles disseram, se a pessoa estiver no lugar onde não tem as casas e tal, isso se torna haram a pessoa se dirigir, dar as costas ou à frente quando defecar ou urinar para a Kaaba. Agora, se estiver numa casa onde tem as casas, onde tem um lugar já formado, ali eles falaram que isso é makruh. E nós vamos ver, inshallah, no próximo hadith, por que os ulama disseram que é makruh ou haram, porque eles se baseiam sempre em hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e aquilo que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passam para nós. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.